para esta transmissão, contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank. Nós saudamos a todos os irmãos e irmãs mundialmente. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de, nesse tempo em qual vivemos, podermos ouvir a palavra revelada de Deus. Que o Senhor, hoje, nessa manhã, possa conceder graça para o falar e para o ouvir. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra de introdução da carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2, e a primeira sentença do versículo 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho. Até aqui, a palavra de Deus. Por favor, irmão Frank. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também eu vos saúdo no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos a palavra de introdução, a mensagem de salvação, como a partir dos profetas de antemão havia sido proclamada, e não podemos, isso de fato tem que ser novamente enfatizado em cada pregação, que Deus fundamentalmente faz tudo de acordo com a sua palavra. A completa história da salvação e também a história foi anunciada de antemão. E assim tudo decorre e acontece. E especialmente quero colocar valor em dizer que o Novo Testamento, começou com a promessa de Malaquias 3, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro diante de mim. E que o Novo Testamento, a congregação do Novo Testamento, finalizará da mesma forma. Vejam, eis que envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta promessa, como última, antes do dia do Senhor, no fim do dia da salvação, nosso Senhor confirmou, mais uma vez em Mateus 17, claramente, ele enfatizou, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E eu digo simplesmente, já no começo do nosso culto, agradou ao Senhor
de chamar o irmão Branham para que ele trouxesse a mensagem, a última mensagem. E então ele diz, com ênfase, não que eu seja o precursor da segunda vinda de Cristo, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Ele, o maior homem de Deus de todos os tempos, ele cumpriu a sua missão. Deus confirmou e confirmou e confirmou. E nós agradecemos ao Senhor que, após a partida do profeta, a preciosa e santa mensagem da completa palavra e conselho de Deus foi carregada a todo mundo. E como o Senhor, Ele mesmo disse, quando virdes tudo isso que foi prometido para o tempo do fim, quando virdes isso acontecer, então levantai vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. Não virá mais nenhum profeta, porque nenhum profeta foi mais prometido. A palavra de Deus se cumpriu e nós agradecemos ao Senhor de coração por isso. E então nós vamos agora adiante para a nossa contemplação da palavra. Nós lemos de 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Disso é que se trata. O Evangelho, a mensagem da salvação, a palavra, não através como pessoas, mas como através do Espírito de Deus foi passada e depois escrita, inspirada, depois escrita e agora revelada novamente e passada adiante. Não como pessoas, mas como o Espírito de Deus, pela graça, concedeu. Assim, nós passamos a santa palavra de Deus no original, passamos adiante assim, por favor. Nós lemos de Lucas 10, versículo 27. Lucas 10, versículo 27. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Para isso nós falamos amém. As 4 coisas que aqui foram listadas, que devemos amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças. E então, como conclusão, com todo o nosso entendimento ou pensamento, deixe-me dizer em humildade isso, mas de coração,
e colocar a pergunta: a quem e através de quem se cumpre essas 4 condições? Todos podem dizer: eu amo a Deus. Mas no seu pensamento eles passam ao largo de Deus. Eles sequer pensam nisso, de voltar àquilo que Deus disse. O que adianta a mim se eu digo eu amo a Deus e se eu passo ao largo daquilo que Ele tem a nos dizer através da sua palavra? Amados irmãos e irmãs, vamos falar de coração, sem dar um julgamento. Todo o mundo pensa ao largo de Deus, passa ao largo de Deus. E todos os teólogos ensinam ao largo de Deus. De fato, tudo passa ao largo de Deus, a não ser que Deus nos conceda graça e nós, em temor a Ele e a sua palavra, voltemos e estejamos prontos para crermos somente aquilo, para ensinar somente aquilo e praticar somente aquilo, o que Deus disse em sua palavra e o que aqui foi testificado. Vamos observar o último de coração e também fazê-lo, que nós amemos a Deus com todo o nosso pensamento e então de toda a alma, de toda a força, com tudo o que somos e temos, que nós amemos a Deus e saibamos nos seus pensamentos que a sua palavra foi escrita. Os pensamentos de Deus estão escritos na palavra de Deus. E somente quem crê assim, como disse a Escritura, então honra a Deus, ama a Deus. Então, não somente com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, mas a partir de hoje, nós queremos amar a Deus com todo o nosso pensamento, de todo o coração. Por favor, nós lemos de Mateus 24, versículos 3 e 4. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Também esses 2 versículos são de maior importância. Todos que estiveram em Israel sabem, quando estamos no Monte das Oliveiras, podemos olhar pelo Getsemane até
o templo, o monte do templo, e tem-se toda Jerusalém diante de si. E os discípulos foram ao nosso Senhor, sentaram-se com ele e o perguntaram a Jesus: a quem você pergunta, a quem você vai, com quem você te sentas quando você fala do fim do tempo? Vamos, a partir de agora, de fato, somente nos sentarmos aos pés de Jesus, perguntar-lhe quando acontecerá, qual é o sinal da tua vinda e o que é com o fim do tempo. Nenhum teólogo, nenhum professor, nenhum ensinador bíblico, a ninguém. Somente nós queremos perguntar a Jesus ele mesmo. E nós podemos dizer, nesta palavra, ele, naquela época, ele deu as 3 respostas aos seus discípulos. E hoje, nós temos as 3 respostas na palavra de Deus. Em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Cada pergunta foi respondida e está na Santa Escritura. E por isso somos de todo coração, gratos. Nós poderíamos agora falar sobre os sinais dos tempos, nós poderíamos falar daquilo que Deus naquela época disse a Israel, que seriam espalhados e o templo seria destruído. Nós poderíamos entrar em todos esses detalhes que o Senhor disse que são precursores da segunda vinda de Cristo. Nós vivemos nesse tempo. Nós vemos as coisas que o nosso Senhor nos disse diante dos nossos olhos se cumprirem. Guerras, rumores de guerra, fomes, tempos caros, catástrofes de todos os tipos e falta de conselho, tudo está aí. O Senhor nos disse de antemão. E nossa tarefa é de chamar a atenção do povo de Deus para aquilo o que o nosso Senhor disse. E nós somos gratos que Ele pôde abençoar o irmão Branham de forma especial, o enviou e o pôde usar para nos chamar a atenção a essas coisas. Mas agora, nós não estamos sentados aos pés de Paulo ou aos pés do irmão Branham. Nós estamos sentados aos pés de Jesus. E nós não lemos somente um evangelho, nós lemos todos os evangelhos, nós lemos todas as cartas, até o Apocalipse, nós lemos, e nisso estamos sentados aos pés de Jesus e ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Também em relação a isso, vale a palavra que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso pensamento, que o pensamento tem que estar totalmente dentro da Bíblia. Nós devemos amá-lo de todo o coração e de toda a alma.
Ao nosso Deus seja a honra. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja o nosso Senhor. O que nós lemos em Mateus 24, 2. Atentai para que ninguém, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Isso em ligação com o tema do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Atentai que ninguém vos engane, porque dirão, Cristo está aqui e Cristo está lá. Virão muitos falsos profetas e falsos cristos e trarão as suas doutrinas, assim como agora há pouco tempo um homem se dá como profeta. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Não. Atentai-vos para que ninguém vos engane. Eu agradeço a Deus por isso, que está escrito que os eleitos não podem ser enganados. Os eleitos são a santa propriedade de Deus e eles amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força e com todo o seu pensamento. O retorno do nosso Senhor acontecerá assim como nos foi descrito precisamente em muitas passagens bíblicas. Se alguém diz Cristo está aqui ou Cristo está lá, então sequer ouçam isso e não recebam sequer tais pessoas. Então vamos agradecer ao Senhor que retornará e para buscar os seus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos seremos transformados, porque esse corpo mortal vestirá a imortalidade. Esta é a santa palavra de Deus. E assim nós cremos. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Irmãos e irmãs, esta é uma palavra preciosa
direcionada a todos nós. Agora, nós temos que esquecer o nosso próprio pensamento e, de fato, nós temos que nos deixar introduzir na palavra e na vontade de Deus. E eu não digo isso para que, de alguma forma, eu me apresente, mas eu venho de uma casa de pais crentes e pude consagrar minha vida já cedo ao Senhor, já com 14 anos. E eu posso dizer, a consagração passou por toda a minha vida, permaneceu por toda a minha vida, de fato. Eu sequer dancei uma dança, sequer fumei um cigarro, sequer uma vez me sentei à mesa para tomar cerveja com os zombadores. De fato, pela graça de Deus, eu consagrei minha vida ao Senhor. E por isso, eu posso dizer a todos, eu jamais em minha vida vi um filme, jamais visitei um teatro, sequer uma vez. Deus guiou assim. Também, sequer uma vez, eu vi algum filme assim, dito assim, estranho. Sequer uma vez, os meus olhos, eu direi assim, viram o que está no campo sexual, eu vi isso. Jamais, sequer uma vez. A minha vida, eu consagrei de uma vez por todas a Deus, e como vocês sabem, eu com 17 anos, eu já comecei a pregar e servir ao Senhor. Então, o tempo chegou para nós de nos separarmos do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas mundanas e das cobiças mundanas, nos separarmos disso e consagrarmos nossa vida totalmente a Deus. E como Ele mesmo disse nessa palavra, que devemos ser santos como Ele é santo, consagrados a Deus, dados a Deus, dedicados a Deus em todos os sentidos. E lá faz parte a palavra, de novo, que nós, em relação a isso, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso, honrar a Deus com todo o nosso entendimento, pensar como Ele pensa, crer como Ele disse em Sua palavra. Esse é o nosso tempo que Deus nos concedeu, de sermos separados, chamados para fora, plenamente e totalmente dados, dedicados a Deus e colocados à sua disposição, e assim vivenciarmos nossa preparação para o retorno de Jesus Cristo, pessoalmente, praticamente vivenciar. Por favor, nós lemos de Efésios, capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Irmãos e irmãs, o que vocês dizem de tais palavras? Nós estamos sentados hoje aos pés de Jesus, mesmo se
não estamos com Ele no Monte das Oliveiras. Ele prometeu, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Ele fala hoje a nós. Nós nos sentamos a seus pés e nós lemos juntamente que Ele levará uma congregação para o lar que é sem ruga, sem mancha, sem qualquer exortação, plena. Vocês podem crer nisso? Eu creio, porque Deus assim disse. E por isso, nós podemos repetidamente honrar o poder do sangue do Cordeiro de Deus. O sangue da nova aliança trouxe um sacrifício perfeito, pleno perdão, plena libertação, plena redenção, plena reconciliação. Nós nos tornamos de filhos de homens, filhos de Deus. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso. Por favor, creiam a partir de hoje que também vocês, pessoalmente, fazem parte quando o Senhor chamar a sua congregação noiva para o lar, que sem mancha e sem ruga e sem falha será santa, plenamente preparada para encontrar-se com o noivo celestial. Que possa acontecer que o Espírito Santo em nós possa tornar as palavras de Deus realidade divina, para que nós, nesses pensamentos de Deus, possamos pensar assim: eu também quero estar lá quando tu vieres. Conceda-me graça para rejeitar o velho homem e ser renovado no profundo íntimo, e então ter a convicção da fé que agora nós ouvimos a última mensagem, e tão certo quanto aceitamos ou cremos a mensagem, a promessa para o nosso tempo, certamente Deus cuidará para que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o nosso pensamento. Em todos os campos o sirvamos, e assim se cumprirá, como com Enoque, que o comprazer de Deus descansava sobre ele, e que ele caminhava com Deus, e que ele foi arrebatado. Somente se o comprazer de Deus descansa sobre nós, e nós somos trazidos à concordância com a palavra de Deus, caminhamos assim com Deus, então nós alcançaremos o alvo, qual seja o arrebatamento, vivenciaremos. E eu agradeço de fato ao Senhor quase diariamente pela graça que Ele me concedeu de ter vivenciado o arrebatamento. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. O Senhor, Ele levará a sua congregação noiva para o lar, Ele retornará e nós estaremos juntos. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3.
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todos lemos juntos, ouvimos. Para isso, nada precisa mais ser dito. Aqui, tudo foi dito. Nós lemos adiante. Nós lemos de Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 25. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Amém? Também para isso, nada mais precisa ser dito. Tudo o que foi dito, nós aceitamos e recebemos sem qualquer resistência. Nós lemos adiante, nós lemos de 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado ou seduzido, mas a mulher, sendo iludida, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém. Também aqui nada mais precisa ser dito. Preciosas irmãs, aceitem tudo assim e recebam como está escrito. Amados irmãos, recebam tudo assim como está escrito. Nós todos sabemos o que aconteceu no Jardim do Éden. E nós todos sabemos que Adão, ele foi criado primeiro. E todos sabemos que Eva foi tirada de Adão e depois lhe foi conduzida novamente. Mas então veio o momento que o irmão Branham muitas vezes mencionou, com grande dor, mencionou, no momento quando Satanás, a velha serpente, ele colocou Eva debaixo de sua influência para colocar em dúvida aquilo que Deus havia dito a Adão. Deveria Deus, de fato, ter dito? E com isso, aconteceu. A queda no pecado foi a consequência
de que uma única mulher ouviu aquilo, o que o inimigo disse. E por isso, a ênfase também aqui no Novo Testamento, que Deus o Senhor possa conceder graça para que todas as mulheres estejam cientes de ouvirem somente aquilo o que Deus disse em sua palavra, não o que o Espírito do tempo diz, mas o que o Espírito Santo diz. A queda no pecado foi o mais terrível em toda a história, desde a eternidade. E por isso, porque foi tão terrível, não havia morte, não havia dor, não havia nada de tudo isso, o que desde a queda no pecado, então veio sobre a humanidade. Mas em Cristo, isto, o que pela queda no pecado havia acontecido, isso foi reparado para todos aqueles que aceitam o que Deus nos concedeu, qual seja a plena redenção, libertação, para que assim fôssemos de filhos de homens, nos tornássemos filhos de Deus, como nosso Senhor, Ele mesmo, pôde dizer: vós não sois desse mundo, assim como eu não sou deste mundo. Nós, como crentes bíblicos, como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus, fomos predeterminados desde antes da fundação do mundo para crermos aquilo que Deus fez através da redenção, recebermos, aceitarmos e viver de acordo. Também todas as irmãs que morreram com Cristo, que podem dizer sinceramente: então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todas as palavras da Escritura são vivenciadas até o pensar. O pensar é o ponto principal nessa pregação, que ao nosso Deus nós amemos de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o nosso pensar. Precioso irmão, ame você a Deus com todo o teu pensamento, com toda a tua força. Preciosa irmã, faça o mesmo. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, qual seja, com o teu pensamento. Esqueça os seus próprios pensamentos, seu próprio julgamento. Pense nos pensamentos de Deus, assim como nos foram escritos na palavra de Deus, e você terá uma vida agradável ao Senhor, e o casamento e a família será abençoada. Por favor, nós lemos de Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Que também essa palavra possa ir ao coração de todos. Desculpem se eu uso uma expressão que aqui não cabe,
Mas a Santa Escritura diz: o homem cumpra as suas obrigações do casamento em direção à sua mulher, e a mulher em direção ao homem. Leiam 1 Coríntios 7 e outras passagens bíblicas. Mas o leito do matrimônio não é uma casa de prostituição, não é uma casa de prostituição. E o casamento deve ficar sem mancha, sem mácula. Que Deus possa conceder graça para que o casamento seja guiado assim. O homem dê à sua mulher, faça a obrigação matrimonial, e a mulher ao homem, mas dentro da ordem divina, para que também nisto pensemos como Deus pensou para nós isso, e que nós amemos a Deus de toda nossa alma e todo nosso entendimento, e não pertençamos àqueles que têm que abrir algum aparelho, então ver o que tudo aí, o que tudo do campo sexual é feito ou praticado, mulheres com mulheres, homens com homens, e isso e aquilo. Que Deus nos proteja. Eu ouso dizer que nenhum irmão que tem tal aparelho uso assim estará lá no arrebatamento. É uma vergonha, é um pecado, é uma blasfêmia contra Deus até o máximo. E a Santa Escritura diz também: o homem abandonará pai e mãe e se ligará à sua mulher. Nenhum homem pode ficar em casa e fazer uma nova família. Ele tem que abandonar a própria casa para sempre, e pai e mãe, e tem que fundar a sua própria família. Também nesse ponto, cada homem tem que pensar como Deus disse em sua palavra, e somente então o casamento funcionará se é feito de acordo, mantido de acordo com a palavra de Deus. O homem não pertence mais ao papai ou à mamãe. O homem pertence à esposa e a família que foi fundada. Também, para isso, Deus possa conceder graça, que de fato tudo, irmãos e irmãs, que em todas as casas, em todos os casamentos, em todas as famílias, a ordem divina seja restabelecida, para que não façamos mais nada condenável, não carreguemos mais nada condenável em nós, ou façamos, mas com tudo que fazemos, possamos ser aprovados por Deus e ter uma vida agradável a Ele. Por favor, nós lemos como última passagem bíblica de Romanos 15, versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Amém. Vocês sabem precisamente o que no chamado de Paulo foi dito: eu te enviarei à distância para os gentios. E se vocês forem a Atos Apóstolos 13, lá foi escrito precisamente
quando Paulo disse aos judeus: por que vocês não aceitam, nós nos voltamos aos gentios, pois assim está escrito: eu te fiz de luz para os gentios. Mas Paulo, ele não queria somente que pessoas tornassem crentes, ele queria que aqueles que se tornaram crentes, a eles pudesse ser trazido o Senhor, que os que haviam se tornado crentes estivessem prontos para o retorno de Jesus Cristo, que o seu trabalho no reino de Deus não tivesse sido em vão, mas que uma noiva agradável ao Senhor, a partir dos povos gentios, fosse guiada ao Senhor assim. E, irmãos e irmãs, o Senhor não disse em Mateus 24, a mensagem de salvação do reino de Deus será pregada a todos os povos? O irmão Branham não disse: esta última mensagem será proclamada por toda a terra, em todos os lugares. Não pensamos somente no dia 11 de junho de 1933. Eu penso também no dia 11 de junho de 1958, quando o homem de Deus em Dallas, Texas, me disse: irmão Frank, você voltará com essa mensagem para a Alemanha. E eu penso na sua poderosa expressão em Zurique, em junho de 1955. Eu vi a águia alemã como voou sobre a África e então por todo o mundo para trazer a última mensagem. E todos sabem que os confins da terra foram alcançados. Eu, pessoalmente, somente estive em 165 países, pude pregar lá, mas a mensagem do tempo do fim chegou a todos os países da terra, e a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E por isso nós agradecemos ao Senhor e nós falamos como está escrito: Deus, o Senhor, Ele não tarda com a promessa do retorno, mas Ele espera até que os últimos tenham sido acrescentados. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, que de fato de todos os povos, línguas e nações, o povo de Deus, os primogênitos, todos os filhos e filhas de Deus, todos que fazem parte da igreja noiva, tenham sido chamados para fora, e todos se sentam aos pés de Jesus, não aos pés de um homem que diz aí de repente: eu agora sou o profeta. Isso é um mentiroso, mas não é um profeta. Não. Não ouvia ninguém e a nada. O último profeta veio, fez o seu ministério e foi para o lar, e a mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo
ela então foi precursora da segunda vinda de Cristo. E vocês todos sabem, mesmo se eu agora, no dia 10 de julho, pude fazer a viagem a Zurique, e nesta ocasião eu desejo saudar todos na Suíça, na Áustria, em todos os países vizinhos e também em todo o mundo, mas a minha missão de viajar acabou. A minha missão foi cumprida e agora as antigas pregações do irmão Branham dos anos 60 e as nossas dos anos 80 são transmitidas mundialmente 3 vezes por semana, e todos podem ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e todos que são de Deus se deixam falar pessoalmente e corrigir, e dizem: amado Senhor, também eu desejo que o teu comprazer descanse sobre mim, que cada irmã possa dizer: amado homem, amado esposo, eu, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo viver com você dessa forma, que para cada esposo se cumpra e ele possa dizer: minha amada esposa, eu quero te amar de coração como Cristo amou a congregação, que de fato ambos, com a palavra de Deus na boca, não com acusações, mas com a palavra de Deus na boca, possam encontrar-se um com o outro e então abraçarem um ao outro, porque as famílias são uma parte da congregação. Não se pode separar as famílias da congregação, e assim Deus possa conceder graça para que em todos os jovens, em todos os adultos, em todos os irmãos, em todas as irmãs, de fato, em todos nós, cada palavra de Deus que foi direcionada a nós se cumpra, e nós possamos ser uma propriedade agradável do nosso Senhor, porque sabemos que o arrebatamento pode acontecer em cada momento. Tudo está adiantado de tal forma, cumprido de tal forma, e nós agradecemos ao Senhor por cada dia que nós ainda podemos vivenciar. Então, mais uma vez, que todos, em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a África, em todos os continentes, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, e que as 4 propriedades estarem em nós e em nós e se vivenciar através de nós, em nossas vidas, pela graça, se revelarem. Graças seja ao Senhor pela promessa que nós cremos que Ele retornará para nos levar para o lar. Graças seja ao Senhor por estar escrito: e a sua noiva se preparou. Graças seja ao Senhor por estar escrito: as que estavam prontas entraram para as bodas, ceia das bodas. E eu desejo que vocês todos façam parte, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos ainda para oração. O irmão Borg ainda agradecerá. Pai Celestial,
Nós te agradecemos por tua preciosa palavra que nós hoje, nessa manhã, ouvimos. A tua palavra é espírito e é vida. A tua palavra é eficaz. A tua palavra cumpre naqueles que creem aquilo para o qual tu a enviaste. Nós te agradecemos. Tu concedesse graça hoje, nessa manhã, para falar, e tu concedesse graça para ouvir. Abençoe todos os ouvintes nessa manhã que ouviram tua palavra, todos os irmãos e irmãs mundialmente. Nós te agradecemos por essa última mensagem. Senhor, nós cremos o que a Escritura diz. Receba a gratidão no maravilhoso nome de Jesus. Amém.